Sobre projeto e implementação, nós vamos abordar de novo um problema que vimos nas aulas de requisitos, que é o problema de lidar com linha de produtos de software, né? Numa situação onde a gente tem não só um produto, mas vários produtos que são necessários ou para rodar em dispositivos diferentes ou para atender às necessidades de clientes diferentes. Então aqui a gente vê uma situação onde a gente tem 15 a 60 diferentes versões da mesma aplicação, 15 a 60 produtos, né, que eles atendem a necessidades de clientes diferentes, tá? Então não é raro acontecer isso. Algumas empresas trabalham com esse tipo de situação, né? E para lidar com isso a gente tem que ter cuidado, porque dependendo de como a gente estrutura o código, a gente pode ter sérios problemas de reuso. Então esse gráfico aqui do lado esquerdo, ele mostra justamente essa duplicação de código entre várias partes do sistema ou entre partes de versões diferentes do mesmo produto, né? Então você vê aqui uma área dessa aqui escura, ela representa uma duplicação de código, né? Então basicamente a ideia desse tipo de gráfico gerado por ferramentas de detecção de clones é que cada ponto nessa diagonal daqui ele representa uma linha de código ou do seu sistema ou de versões do seu sistema para atender a clientes diferentes, tá? Então cada linha dessa na diagonal representa uma linha do seu código, tá? E um ponto desse aqui fora da diagonal, por exemplo, um ponto desse aqui fora da diagonal, indica que essa linha daqui de cima, certo? Ela está duplicada em relação a essa linha de baixo. Então aqui são linhas que ocorrem inclusive em pacotes diferentes do sistema, em classes diferentes, né? Mas elas têm um conjunto aqui, a gente vê várias linhas consecutivas que aparecem aqui nesse ponto da diagonal. Essa linha que aparece aqui, ela aparece repetida em várias outras linhas aqui embaixo, tá? Então a gente pode ter esses problemas de reuso quando a gente está querendo lidar com vários produtos ao mesmo tempo, né? Aqui do lado também mostra duplicação do código, linhas que aparecem do mesmo jeito em áreas diferentes do código, né? E a gente também pode ter problemas de modularidade, ou seja, muita dependência entre os vários módulos do sistema, ou módulos grandes, como está mostrado aqui nesse gráfico, módulos grandes com grande número de linhas de código, por exemplo, né? Então, como é que a gente evita esse problema? Essa é a grande pergunta, principalmente numa situação dessa, onde a gente precisa atender às necessidades não de apenas um cliente, mas de vários clientes, né? Então, a gente já viu que a ideia básica é a gente lidar com um modelo de features que dá uma visão basicamente de todos os possíveis produtos que são de interesse dos clientes dessa linha, né, dizendo o que é comum e o que é variável para esses produtos daí, né? Então a gente já viu isso na parte de requisitos, né, mas a gente precisa também ter essa mesma visão, né, na parte de projeto e implementação. Na verdade, essa visão de que features vão estar presentes ou não nos vários produtos da linha, ela é importante durante todo o processo de desenvolvimento, tá? Mas para aqui na implementação em particular, a gente quer usar essa visão para entender que código é que vai ser comum e que código vai ser variável, porque cada feature dessa que a gente viu no slide anterior, ela, se for obrigatória, corresponde a um código que vai ser comum, que vai aparecer em todos os produtos da linha. Se ela for opcional, alternativa ou ela vai corresponder a uma variabilidade, ou seja, isso é um código que ocorre apenas em alguns produtos da linha. Então a gente precisa entender que técnicas de implementação a gente
pode usar para implementar essas variabilidades, né? Como é que a gente implementa essas variabilidades sem ser clonando o código-fonte da aplicação, sem ser criando um branch específico para cada cliente, para a versão do produto que a gente vai entregar para cada cliente? Tá? Então tem um grande número de técnicas de implementação, certo? A lista é longa, é maior inclusive do que essa. Aqui nesse vídeo a gente vai ver algumas dessas, tá? Mas não vamos entrar em detalhes em algumas outras, tá? Mas começa desde a mais básica de parametrização, que a gente tem, né, com métodos que recebem parâmetros, ou com classes parametrizadas, né, com generics, ou usando arquivos de propriedade, ou argumentos na linha de comando. Então isso daí já dá uma certa flexibilidade para a gente oferecer ou não uma determinada feature, dependendo de que argumentos a gente recebeu na linha de comando, ou dependendo de que informação está no arquivo de propriedades. Mas tem técnicas também que são alternativas a essa, como a de compilação condicional, que a gente vai ver, né? Uma outra que é bastante comum, que a gente já viu em cursos mais básicos, é justamente usar as técnicas de orientação a objetos de composição e herança simples, né? Que normalmente são refletidas em vários padrões, porque elas ajudam também na implementação dessa variabilidade. Vários padrões de projeto, na verdade, tem esse objetivo de permitir que a gente lide com comportamentos variáveis dependendo das necessidades, né? Até Adaptive Objective Models, que são conjuntos de padrões bem avançados que tentam realmente deixar a implementação do código bastante flexível. Ao invés de, por exemplo, eu ter uma classe pessoa que tem lá vários atributos, na verdade eu vou ter essa classe pessoa, mas vou ter uma rede de atributos, né, que pode variar de acordo com o tempo, de acordo com as necessidades durante a execução de um programa. Então, ao invés de declarar atributo por atributo na classe, eu declaro simplesmente uma rede de atributos, né? E aí, com essa flexibilidade, eu posso, inclusive, adicionar ou tirar um atributo, né, durante a execução do programa, sem precisar parar o sistema, recompilar e assim por diante, né? A mesma coisa para comportamentos, funciona mais ou menos a mesma ideia em AOMs. Componentes de software, que tem muito a ver também com essa ideia do que é suportado em orientação a objetos, através da ideia de interfaces, por exemplo, né? Aspectos e herança múltipla com mixins, que a gente também pode usar, a gente vai ver um pouco. E tem coisas até mais avançadas como metaprogramação e transformação do programa. Todas essas são técnicas que podem ser usadas para implementar as linhas de produto de software, de forma a gente ter reuso de código, né, sem precisar amarrar o comportamento do sistema, deixar ele rígido, só funcionando para a necessidade de um cliente específico. Ao invés disso, a gente quer atender as necessidades de vários clientes, né? Então, uma pergunta que a gente faz é, já que tem tantas técnicas, como é que escolhe uma que é mais apropriada para uma determinada situação? Durante a apresentação dessas técnicas, a gente vai elaborar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia básica é considerar as características da feature, em particular as características das variações que a gente quer implementar. Certo? Então tem várias características dessas variações que precisam ser levadas em consideração. Então uma delas, por exemplo, é a granularidade e o tamanho da variação. Então se a variação no comportamento ela se reflete em grandes partes de código, grandes pedaços de código, né, a gente pode usar uma técnica. Se são pequenos pedaços, né, e que aparecem em vários lugares da mesma classe, com uma granularidade fina, né, a gente usa uma determinada técnica. Se é grandes códigos ou que aparecem em poucos lugares da classe, a gente usa uma outra técnica. Um outro ponto a se considerar é o binding time. Isso basicamente diz respeito ao tempo em que a escolha vai ser feita, a escolha da variabilidade, né? Então, se é uma feature opcional, isso daí tem a ver com o tempo em que essa feature vai ser escolhida
para fazer parte do comportamento do sistema, né? Isso pode ser escolhido em compilação. Se for em compilação, em tempo de compilação, a gente pode usar uma técnica específica, mas se for em tempo de execução, enquanto o sistema já está em execução, a gente pode usar outra técnica específica, né? Então, tamanho e granularidade da feature é importante, e o binding time também. Uma outra característica são as restrições específicas da feature, né? Se ela é opcional, alternativa, isso também é bastante importante, porque, por exemplo, se uma feature é opcional, então isso quer dizer que o comportamento dela pode estar ou não presente no sistema. Então a gente não pode desenvolver o sistema se confiando de que ela vai estar sempre presente, de que aquela dependência, por exemplo, de código de outras features para essa nova, ela vai sempre existir. Então a gente tem que considerar esse aspecto também. E por fim, a localização e a estrutura do código associado à variação. Então a variação é só a existência de um novo método, de um novo atributo ou de uma nova classe, ou a variação envolve a gente alterar linhas específicas do método de uma classe, né? E a localização, isso acontece, a variação, para implementar ela a gente precisa mexer em apenas uma classe ou em várias classes do sistema. Isso é o que a gente referencia como o nível de cross-cutting, que seria o nível de espalhamento e de entrelaçamento do código dessa variação com o código de outras variações ou até mesmo com código comum. Então, para testar essas ideias, como exercício, a gente sugere você classificar as técnicas que você já usou. Dessas técnicas que a gente mostrou, se tem alguma que você já usou, classificar ela de acordo com essas dimensões.